Como eu acho que as meninas vão pular, vão colocar? 1 Tessalonicenses 5:11. Nós vamos ler esse texto juntos. 1 Tessalonicenses 5:11. Vamos lá, irmãos, juntos? Consolai-vos. Senhor Jesus, muito obrigada, porque nós estamos vivos. Muito obrigada, porque antes mesmo que a gente abrisse nossos olhos nesta manhã, as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Muito obrigada por nos amar assim, de uma forma tão extravagante, tão maravilhosa. Muito obrigada por nos guardar debaixo das tuas asas. Não há lugar mais seguro para estarmos. Louvamos o teu nome nessa manhã. E queremos dizer para o Senhor que nós queremos ouvir a tua voz. Aquieta o nosso coração. Traga nossa mente cativa à tua vontade nessa hora. Que nada, absolutamente nada, tire o foco da nossa atenção. Mas que a gente esteja atento para tudo que o Senhor tem para falar conosco. No nome de Jesus. Amém e amém. Quando Paulo escreve essa carta a Tessalonicenses, especialmente no capítulo 5, finalzinho do capítulo 4, e no início do capítulo 5, Paulo vai tratar da volta de Jesus. Eu não sei, irmão, você, mas quando eu olho para tudo que está acontecendo ao nosso redor, eu tenho a sensação que Jesus está chegando. Que a qualquer hora nós vamos estar andando aí pelas ruas de Frutal, e ele vai chegar. Amém, gente? Amém. Valadares é uma cidade quente, igual aqui. Talvez com um sol mais queimando na pele da gente. O céu de Valadares, em geral, ele é azul. Raramente você vê nuvem. É azul, 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 azul. E tem algumas épocas na cidade que eu particularmente acho que o céu da cidade fica assim extraordinário de lindo. Que é quando nós temos campeonatos de paraglider na cidade. E a gente tem o campeonato estadual, o campeonato nacional e o campeonato mundial de paraglider em Governador Valadares. O de asa delta, a gente não vê muito, porque eles saem do pico da Ibituruna e o campeonato de asa delta é o seguinte: quanto mais distante o cara for, é que ele ganha. O de paraglider não. É quanto mais ele sobrevoa, quanto mais tempo ele fica no ar. Então eles ficam sobre a cidade. E eu não sei se você já viu de perto, mas o paraglider é muito colorido. Em geral, eles são coloridos, exatamente para ser vistos de longe. Então, quando tem esses campeonatos, é aquele azul de fundo, com aquele monte de coisa colorida. E um dia eu estava indo para o trabalho, e estava assim, eu fui a pé, que eu trabalho perto da minha casa, e o céu estava assim, cheio de paraglider, maravilhoso. Quando eu cheguei na porta do meu serviço, meus colegas estavam todos do lado de fora, admirando a mesma coisa que eu estava vindo admirando. Aí eu tenho um colega que é pastor da Igreja Batista, que trabalha comigo. Aí eu virei para ele e falei assim: tá vendo também, né, Fernando? Ele falou: é bonito demais, né, Vera? Eu falei: demais da conta. Eu falei: rapaz, eu estava vindo ali e pensando, que cena para Jesus voltar, hein? Ele falou: menino, não tinha pensado nisso não. Aí ele olhou para mim e falou assim: ô Vera, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Se Jesus voltar agora, você vai ficar feliz? Eu falei: eu não.
Eu vou subir feliz, ficar... Nananina, não. E Paulo, irmãos, vai orientar a igreja de Tessalônica a respeito desse dia. Ele vai dizer para a igreja e para mim e para você que Jesus vai chegar como um ladrão. A gente não sabe o dia, nem a hora. E quando chega nesse parágrafo, porque a nossa Bíblia, ela é dividida assim por títulos para facilitar a leitura. No texto original não tem isso. Mas quando chega aqui, Paulo vai dizer como que eu tenho que me comportar até que ele venha. Nesse versículo, tem uma palavra aí, que é ela que eu quero tratar com vocês aqui nessa manhã, que diz assim: edificai-vos. Até que Jesus venha, eu sou responsável pela vida do meu irmão e ele responsável pela minha. O que significa a palavra edificar? Pode falar. Construir. Quando Deus coloca alguém na nossa vida, na nossa comunidade, quando entra alguém por aquela porta, se converte aqui, fica aqui, quando os irmãos que já estão aqui há muito tempo começam a conviver comigo, eu sou responsável pelo crescimento dele. Eu costumo dizer que quando nós nos convertemos, acontece 2 movimentos na nossa vida. Um é um movimento vertical, é do céu para nós. É quando eu me converto, é Deus que me acha. É Jesus que vem ao meu encontro, é uma ação do céu para nós. Mas a partir do momento que eu nasci de novo, que eu me converti, que agora eu ando com Jesus, tem que haver em mim um movimento horizontal. É de mim para você. É de você para mim. Lembra quando a gente cantava um cântico que dizia assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. A gente nem tinha vontade de parar de cantar, porque chegava no final e repetia outra vez. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. A gente precisa entender que eu sou responsável pelo meu irmão, para edificar a vida dele, para ajudar ele a crescer. E às vezes nós damos a desculpa assim: mas eu não sei nada. Só, filho, que quem chega sabe nada mesmo, menos que você. Eu tenho um grupo que estuda a Bíblia comigo na minha casa, toda terça-feira, às 20h. Começamos na sala lá de casa, hoje nós já estamos no quintal, porque já passou de 40 a quantidade de pessoas que vão lá estudar a Bíblia comigo. Meu irmão gosta de mandar, porque meu irmão é meu pastor, ele gosta de mandar os novos convertidos, mas até seu Paulo Afonso está lá, estudando a Bíblia comigo. Seu Paulo Afonso é o presbítero mais velho que nós temos na nossa igreja. E eu fico olhando, irmãos, que aquele povo que chega lá, eu tenho uma vizinha que se converteu lá no nosso panorama bíblico, eles não sabem nem o que é capítulo, irmãos, o que é versículo, eles não sabem nada, e é a gente que precisa ensinar. Então hoje de manhã, eu quero te dar umas dicas, uns conselhos, se você quer edificar a vida de alguém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem que essa igreja cresça? Querem que essa igreja cresça, irmãos? Ô irmão, a minha igreja é uma igreja que tem crescido muito. Eu às vezes fico, agora mesmo, semana passada eu estava lá, porque eu não agendei nenhuma viagem, era aniversário da igreja, eu fiquei lá. Tinha 3 domingos que eu não ia lá. Eu não cumprimento ninguém mais como visita, porque eu não sei quem é visita e quem não é. Não cumprimento, porque eu já passei muita vergonha de abraçar e falar: seja bem-vindo.
Não, Veranice, eu já estou aqui. Eu falei, como é que ela sabe meu nome? É porque o povo, né, na cidade me conhece. E eu fico impressionado, irmãos, que às vezes eu vou em igrejas que o povo não quer que a igreja cresça. Sabe por quê? Eu gosto de igreja pequena. Eu gosto de igreja com no máximo 200 pessoas. Sai daí, filho. Se for preciso, compra outro terreno e constrói outra igreja. Queremos que a igreja cresça, irmão, porque quanto mais essa igreja crescer, mais gente está sendo arrancada do inferno e trazendo para a presença de Jesus. Agora eu vou dar um aviso para vocês. Conhece um povo esquisito aqui em Frutal? Eles vão vir para cá, filho. Vai sentar aí do seu lado. E vai pedir para ir na sua casa. Então você precisa pensar nos conselhos que eu vou te dar aqui. Para que essa pessoa não entre por aquela porta, conheça Jesus e saia por essa e vá embora. Mas que ela fique aqui. Seja batizada aqui. Faça sua pública profissão de fé aqui. E permaneça aqui até que Jesus venha. Amém? Então a primeira coisa, quer edificar a vida de alguém? Restaure os seus relacionamentos. Que é isso, Veranice? Você está falando para crente? Irmão, eu não te conheço. Não preciso te conhecer. Para saber que nessa igreja tem gente que quando chega naquela porta, olha para ver quem está na igreja, porque dependendo do local onde fulano está sentado, ele não senta do mesmo lado. Ele senta do lado contrário. E na cabeça dele ele pensa, por que ele veio hoje? Gente que está na igreja com relacionamento quebrado com a família. Gente que está na igreja com relacionamento quebrado com um colega de trabalho. Você nunca vai poder ter autoridade para edificar a vida de alguém se você está de relacionamento quebrado. Como eu prego em muita igreja, em várias cidades, pastor Anderson conhece alguns lugares diferentes também, talvez ele também já foi, mas de vez em quando eu vou em umas igrejas esquisitas. Você já foi, irmão, numa igreja esquisita? Quando meu marido vai comigo, meu marido é meu freio. Aí quando ele vai comigo, que ele sabe que eu percebi que tem um trem estranho na igreja, ele me dá uns cutucão e fala, fica quieta que a igreja não é sua. Mas quando ele não vai, irmão, não tem ninguém para frear. Cheguei na sexta-feira, irmãos, preguei. Sabe quando você olha para a igreja e a sensação que você tem é que o povo antes de ir para a igreja, todo mundo comeu limão? Cascareta, sabe assim, povo emburrado, mal-humorado, sério. Você podia contar o caso que fosse, que ninguém ria. Sábado a mesma coisa, ninguém me cumprimenta. A gente não vai lá para ser cumprimentado, mas é tão bom, né? Quando alguém vem, te dá um abraço, ninguém falou nada, ninguém chegou perto de mim, nem do pastor, nada. Quando foi domingo, depois da escola dominical, estava hospedado na casa do pastor, eu não aguentei. Na hora do almoço, falei, pastor, você me desculpa, mas sua igreja é muito esquisita. Ele falou, você notou, Veranice? Eu falei, claro, né, pastor? Ele falou, minha filha, ora por mim. Eu cheguei aqui esse ano, e eu cheguei na pior época. Deixa eu te dizer, Veranice, a sua impressão não está errada. Aquela turma que senta do lado direito não fala com a turma do lado esquerdo. E a turma do lado esquerdo não fala com a turma do lado direito. E a briga deles é por causa de partido político. Esse ano tem eleição para prefeito. E aqui o partido político não é o que você conhece. Aqui o da esquerda é um bicho e o da direita é outro bicho. E os bichos não se falam. Falei, pastor, só me desculpa, mas eu acho que quando o culto da sua igreja começa, Jesus olha para Miguel, para Gabriel e fala assim, desliga aquela bagunça. Ele não ouve o culto da sua igreja.
Meu irmão, não tem como eu edificar a vida de ninguém se eu estou de relacionamento quebrado com alguém. Agarrado a isso, vem o meu segundo conselho para você. Perdoe. Se você quer, de fato, edificar a vida de alguém, você precisa exercer perdão. Perdão na Bíblia não é opção. Eu não gosto de português, não gosto. Sou mais das exatas do que português. Mas até eu que não gosto de português, eu sei que quando uma palavra está no imperativo, ela é uma ordem. E na Bíblia, perdão, você vai encontrar todas as vezes no imperativo. Especialmente quando Jesus fala. Tem uma oração que eu e você sabemos de cor, que na verdade, ela não é uma oração, nós que chamamos de oração. Aquilo ali é uma resposta de Jesus a uma pergunta dos discípulos, e eu particularmente, de técnica de oração. Os discípulos dizem assim para Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus vai dizer assim: quando vocês forem orar, a oração de vocês deve ser assim: Pai. Dá para pregar em cada pedacinho desse texto. Reconheça que Ele é seu Pai. E a oração continua e diz assim: Pai nosso. Ele não é só seu, filha. Ele é de todos nós. Aí tem lá embaixo uma frasezinha que você aprendeu de cor desde criança. Mas talvez você nunca prestou atenção. E perdoa. Vamos lá, gente, você sabe de cor. E perdoa. Você prestou atenção no que você falou? Você está assinando um documento e dizendo assim: Deus, o Senhor só me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. E Jesus termina, depois que ele fala como a gente deve orar, ele diz assim: se vocês não perdoarem os seus irmãos, o Pai também não vai perdoar vocês, não. Perdão não é opção, irmãos. Não é se eu quero, se eu tenho vontade. Não adianta você orar e falar: Deus, me dá vontade de perdoar. Ele não vai dar. Porque Ele já deu uma ordem. Perdoai. Vera, mas você não sabe o que fizeram comigo. Nem quero saber. A mim me basta saber o que eu fiz. E Jesus me perdoou naquela cruz. E nós estamos achando que nós somos melhor que Jesus. Irmãos, por viajar muito, acontecem umas coisas comigo que eu sei que nunca mais vai acontecer. Sabe aquelas coisas tão extraordinárias que Deus faz, que você tem certeza absoluta que você não vai ver de novo? Foi isso que aconteceu comigo. Tem um rapaz no interior de São Paulo, que eu gosto demais dele. Ele é filho de um pastor muito querido, e eu gosto dele demais. Ele tinha mudado de cidade, ele me ligou e disse para mim: Veranice, eu queria muito que você viesse pregar na minha igreja. Eu estou numa cidade nova, fui transferido para cá. E ele me deu a data, e eu falei: querido, essa data não tem jeito. Naquela época, irmãos, eu não tinha coragem de pedir passagem de avião. Porque se passagem de avião hoje é cara, naquela época, que já tem alguns anos isso, era muito, muito, muito mais cara. Principalmente saindo lá da minha cidade. Era muito caro. E eu falei, ele foi me insistindo. Eu falei: meu filho, no sábado de manhã, eu tenho que estar em Barra de São Francisco, que é lá no Espírito Santo. Ô Vera, arranja um jeito, vem pelo menos no domingo, é aniversário da nossa UMP e tal. Até que ele me convenceu. Falei: tudo bem, vou achar um ônibus aqui, que eu chego no terminal do Tietê, 5h30 da manhã. Você pode me pegar lá? Posso. Do Tietê até a sua cidade são 2 horas de viagem. Eu chego a tempo da escola bíblica e fico também para o culto à noite, do jeito que você quer, para comemorar o aniversário da UMP. Legal? Legal. Lembro que eu cheguei em Valadares, irmãos, o ônibus já tinha saído da rodoviária, eu peguei na estrada. Cheguei no terminal Tietê atrasada. Ao invés de chegar às 5,
Eu cheguei às 6h30. Ele estava lá me esperando. Ele mais 2 presbíteros. Entramos no carro. Você dirige? Eu dirijo. Ô filho, as estradas de São Paulo é muito boa. Mas o presbítero correu demais. Eu freiei a viagem inteira, irmãos. Eu cheguei lá, minhas pernas até doíam, de tanto que eu freava. Não sei se você já andou com alguém assim. Mas ele queria chegar para a escola bíblica. E ele foi. Quando eu cheguei na casa que eu ia hospedar, estou te contando os detalhes para você entender o que Deus fez naquele dia. Quando eu cheguei lá, já era 8h30. Ele falou, Vera, não tem problema se atrasar um pouquinho que tem abertura. O diácono vai estar sabendo, você entra pela lateral, vai dar tudo certo. Eu falei, tudo bem. Tomei um banho correndo, um café mais correndo ainda. Nem sei como é que eu saí da casa da dona. Fui, tinha uma porta assim, eu entrei e sentei, igual está o irmão ali, ó, na pontinha do banco. A menina que estava aqui na frente falou, irmã Vera? Falei, sou eu. A palavra está com a senhora. Sabe quando você não respira? Aquele tempo eu não tinha tablet, irmão, era uma agenda. Botei a agenda, botei a Bíblia, olhei para a igreja. Quando eu olhei para a igreja, gente, eu levei um susto. Tinha naquela escola bíblica dominical, naquela manhã, cerca de 600 pessoas. Eu falei, Deus tem misericórdia de mim. O Senhor sempre tem, Jesus, mas hoje eu preciso ter mais. Eu estou cansada. Nem bem sentei, já estou aqui. Comecei a pregar. Quem prega aqui além do pastor vai entender o que aconteceu comigo. No meu esboço, irmãos, não tinha nada sobre perdão. Nada. Mas quando chegou na metade da minha palavra, Deus começou a falar de perdão com aquela igreja, como eu nunca mais preguei na minha vida. Pensa um coro. Mas um coro bem dado. Só lembrava do seu Paulo Afonso. Se um dia você for na minha igreja, irmão, não assuste com o irmão Paulo Afonso, por favor. Paulo Afonso é você pregando e ele participando aí do banco. Alto. Então, às vezes eu estou pregando lá na igreja, eu falo, Deus é bom. Aí ele grita lá do banco assim, não, Veranice, ele é excelente, minha filha. E alto, irmão, todo mundo ouvindo, dá uns glória a Deus. Como diz o pastor Weberson, Vera, eu gosto de pregar na sua igreja, que eu saio de lá até mais animado com aquele homem. E quando Deus bate lá no aprisco, pastor Anderson ouviu isso algumas vezes lá na igreja, ele grita lá do banco, desce o bambu, Jesus! E naquele dia, irmãos, Deus desceu o bambu mesmo, ó. Eu falei, meu Deus, como é que eu termino isso? No finalzinho, irmãos, que eu já estava doida para sentar, o Espírito Santo começou a falar comigo, faz um apelo. Eu falei, Jesus, o povo não mexe, como é que eu vou fazer apelo? Faz um apelo. Eu falei, como é que eu vou fazer apelo para perdão, meu Deus? Aí, irmãos, eu fechei o olho, eu tenho mania de fechar o olho, mas naquele dia eu fechei para não ver. Eu estou confessando, gente, eu não queria ver. Sabe quando você não quer ver? Era eu. Falei, tem alguém aqui hoje de manhã, está precisando pedir perdão, não sabe como fazer, vem aqui que eu vou orar para Deus te dar uma ideia boa. Nisso que eu estou lá empolgada, falando, bateram no meu ombro, era uma senhora, irmã Vera, me passa o microfone. Fiquei sem saber se a dona estava falando assim, senta e fica quieta, mas ela não falou nada, eu fiquei aqui, de olho fechado, irmão, não queria ver. A dona começou, fulano de tal, eu queria te pedir perdão por isso, por isso, por isso. Ela falou o nome dos pecados, irmãos, um por um. Vem aqui, meu irmão, eu quero te dar um abraço. Como os bancos eram de madeira, eu escutei um barulho quando alguém levantou, mas não olhei. Entendi que o irmão tinha vindo. Quando ela chegou, aquela mesma dona, na terceira pessoa, eu escutei um barulho na igreja. E o barulho era assim. Falei, Deus, o povo tá vivo. Quando aquela mulher, irmão, chamou a quinta pessoa lá na frente, os diáconos que estavam na porta me contaram que escutava do lado de fora, na rua. Eu nunca mais vou ver, irmão, 600 pessoas chorar em voz alta. Meninas, se você estivesse lá junto comigo, vendo 600 pessoas chorar, o que vocês iam fazer? Foi o que eu fiz. Sentei e fui chorar. Não tinha mais nada para fazer, não. A dona chamou 9 pessoas lá na frente. A igreja chorou, irmãos.
Da hora que eu sentei, quando a dona me chamou para ir embora, era meio-dia. A mulher que eu estava na casa dela. Ninguém orou para encerrar. O povo foi cansando de chorar e foi indo embora. Eu sou mulher, irmãos. Nunca tinha visto um trem daquele. Cheguei na casa da dona e falei com ela assim, ô minha filha, as duas com o olho desse tamanho assim, ó. Falei, minha filha, eu nunca vi isso na minha vida, não. Quem era aquela dona? Falou, Veranice, aquela mulher é a esposa do nosso pastor. Nosso pastor estava indo embora da igreja por causa daqueles pecados que você ouviu lá. Mas meu marido é presbítero, acabou de chegar da igreja. Fizeram uma reunião e o pastor continua, porque Deus curou a nossa igreja hoje pela manhã. Aí eu aprendi um negócio sensacional, irmãos. Quando alguém perdoa, até a gente que não tem nada com a história, sai abençoado. Estou eu lá no culto à noite. Chega um senhor elegantemente vestido, um jovem senhor. Falou, boa noite, irmã Vera. Eu falei, boa noite. Tinha um menininho assim, de uns 6 anos, correndo assim. Ele falou, tá vendo aquele menininho ali? Eu falei, tô. Ele falou, é meu filho. Que menino bonito. Ele falou, você adivinha o que ele falou para mim quando chegou lá em casa hoje, depois da escola dominical? Aí eu brinquei com ele, falei, não, irmão, não adivinho não, porque os adivinhos não entram no céu. Aí ele riu e falou assim, Vera, ele virou para mim e disse assim, pai, o senhor precisa dar um presente para aquela mulher. Eu falei, menino de Deus, hein? Seu filho é uma bênção. Aí eu perguntei para ele, Veranice, por que o papai tem que dar um presente para aquela dona? Porque eu nunca vi um culto massa igual esse na nossa igreja. Aí eu olhei bem para ele e falei, obedeceu o menino? Aí ele riu, abriu a minha mão, colocou um papel dentro da minha mão e me disse assim, amanhã cedo, meu motorista vai passar na casa onde você está hospedada, vai te levar para São Paulo e você vai voltar para Governador Valadares de avião. Sabe onde está isso na Bíblia, irmãos? Quando José perdoou os irmãos dele, uma nação inteira e as nações vizinhas foram abençoadas. Enquanto você ficar com essa picuinha de não querer obedecer a palavra e não perdoar, nem você é abençoado e muito menos as pessoas que estão à sua volta e muito menos as pessoas da igreja em quem você deveria estar investindo e edificando. Amém, gente? Terceiro conselho. Pastor, estou preocupado com o tempo. Não precisa não? Então tá bom. Terceiro conselho, se você quer edificar a vida de alguém, supere obstáculos para chegar à unidade. O que é isso, Vera? Nós somos diferentes, irmãos. Eu não preciso ser daqui para saber, não. Não olha para a pessoa, hein? Não olha. Eu sei que aqui tem gente parecido comigo, que quando chega lá naquela porta, do lado de fora, todo mundo aqui já sabe quem é que chegou. Porque fala alto, ri alto, todo mundo sabe. Eu sei que tem gente que vem, vai embora e você nem viu, porque ele é quietinho, na dele. Você ainda fala, ó, fulano veio no culto? Veio, sentou perto de mim, só porque sentou perto de você que você viu. Eu sei que tem gente que quando vai te abraçar aqui na igreja, falta quebrar seus ossos. Os homens então dão cada tapão nas costas um do outro. Você já viu que homem gosta de bater nas costas um do outro, quando vai abraçar? Mas eu também sei que tem gente que você vai toda feliz e eufórica para cumprimentar, e ele só te dá a pontinha do dedo. Quem tem mais de um filho aqui? Levanta a mão para mim. Os meninos veem igual. Hoje, gente, tem hora que eu olho para meus filhos, eu acho que eles são filhos de outro pai e outra mãe. Quando eu vejo uma mulher grávida do segundo filho, elas falam para mim assim, eu estou mais tranquila, Veranice, porque agora eu já sei como é que é. Eu falo, ô dó. Ô dó. Aí, lá na sua casa, que tem o mesmo DNA, os meninos é diferente, por que você acha que a igreja tem que ser igual a você? Nós somos diferentes, irmãos.
jeito diferente. Meu marido, vocês não estão tendo o prazer de conhecer, mas Morgana, Anderson, Gabriel conhece o Leandro. O que eu tenho de eufórico, ele tem de quietinho. Lá na igreja, quando está tendo louvor, meu marido tem uma voz linda. Ele bate palma, levanta a mão, mas paradinho. E eu balançando, e ele paradinho. Mas, irmãos, de vez em quando eu olho para o meu marido, ele está com a mão assim, de olho fechado, e a lágrima correndo aqui, ó. E eu falo, Deus, o trem está bom ali dentro. É o jeito dele, irmãos. Eu tenho um filho, que se ele cantar, ele não consegue bater palma. E se ele bater palma, ele não consegue cantar. Vocês são casados? Eu não preciso ir lá na sua casa para saber que vocês não têm nada a ver um com o outro. Vocês dois aí também são casados? Nada a ver. De vez em quando eu acordo, irmãos, e eu olho para o meu marido e falo, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? E eu sei que ele também acorda e pensa isso. Mas nós já estamos lá juntos, caminhando há 42 anos, apesar da diferença. Irmão, vai chegar e tem gente aqui que é muito diferente de você, mas ele é o seu irmão em Cristo. Tem gente que lê o texto de Colossenses errado. Vai ler lá Colossenses 3 e lê assim: suportai-vos. Paulo não está falando isso não, gente. A palavra suportar aqui que Paulo está dizendo em relação ao irmão, ele está querendo dizer que se for preciso, carregue ele no colo. Seja suporte na vida dele. Tem uns enjoados? Tem, irmão. Tem uns que você tem vontade de orar e fala, Jesus, leva para a glória. Tem, toda igreja tem. Mas faz parte, irmão, vem no pacote. Olha a turma que andou com Jesus. Você já parou para pensar e analisar a vida dos discípulos? Quem eles eram? Rapaz, tolerar Pedro não devia ser fácil, não. Tem um que estava lá, irmão, o tempo todo duvidando. Duvidou até depois que Jesus ressuscitou. Eu gosto dessa cena porque eu imagino o Tomé escondendo assim quando ele viu Jesus. Jesus, vem cá, Tomé. Põe a mão aqui, ué. Você não queria pôr? Tinha um lá, irmãos, que quando chamou ele, ele falou assim, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Até o João, que era calminho, gente. João era calminho, tranquilinho. Mas até ele, um dia, ele perdeu a paciência. Falou, vamos pedir para cair fogo, Jesus. Matar esse povo tudo. Jesus, calma, calma, João. Não é assim, não. Irmãos, tem gente diferente, mas são nossos irmãos. Aguenta firme aí, irmão. É porque você não viu ainda os que vão vir. Se você está assustado com o que tem, você não viu ainda os que vão chegar. A minha igreja, particularmente, é uma igreja de esquisito. Quando você for lá, você não assusta, não. Para começar, eu estou lá. Mas como tem sido bom ver Deus transformando, mudando, restaurando tudo. Amém, gente? Mais um conselho para você, se você quer edificar a vida de alguém, resolva os seus conflitos. Muitas vezes, irmãos, o problema não é o outro, o problema sou eu. Sou eu que sou enjoada, que não tolero nada, que sou impaciente e muitas vezes até sem educação com os outros. Nós vamos melhorar, irmãos. Como pessoa, como cristão, como gente de Deus. Minha avó, quando eu era pequena, olha que tem tempo isso, hein?
Minha avó, quando eu era pequeno, gostava de cantar um cântico. Talvez tenha gente da minha geração aí, vai lembrar, que o cântico dizia assim: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Todo dia, acorda de manhã, irmãos, e ora, Deus me faz melhor hoje do que ontem. Todo dia, irmãos, melhora, melhora, melhora. Esses crentes que gostam de fazer biquinho. Vovó está lá, mas não, ninguém riu para mim. Não fala isso perto de mim não, fica. A primeira coisa que eu vou te falar é: você riu para alguém? Você cumprimentou alguém? Você deu um abraço em alguém? A gente precisa melhorar, irmão. Tem gente que quando chega, a gente tem vontade de sair de perto dele. Eu não quero ser esse tipo de gente. Claro que a gente não dá conta de abraçar todo mundo. Mas viu que tem alguém diferente na igreja, vai lá. Dá as boas-vindas, diga que ele é bem-vindo aqui. Que é para ele voltar. Pergunta o nome. Fala seu nome para ele. Não precisa fazer chamego, irmãos. É dar atenção. Melhora o seu jeito, filho. Para de falar mal da sua igreja. Lembra que você é a igreja. Você está aqui. Quando você fala mal da sua comunidade, você fala mal de você. Nós vamos melhorar, irmãos. E por último, que eu sei que você quer almoçar hoje. Se você quer edificar a vida de alguém, seja grato às pessoas que te abençoam. Irmãos, a ingratidão é a coisa que mais dói no coração da gente. Doeu no coração de Jesus, você sabia disso? Quantos leprosos Jesus curou lá no caminho? Quantos? Quantos voltou lá para falar muito obrigado? Eu gosto das perguntas que Jesus faz. Quando ele chega, Jesus fala assim: vocês não eram 10? Onde estão os outros 9? Por que só esse samaritano voltou? Porque nós somos ingratos. Ô irmãos, eu conheço seu pastor, eu posso falar. Nem ele, nem eu. A gente não prega, não vem aqui para frente para receber elogio. Mas é tão bom quando alguém fala. É tão bom quando alguém nos abraça e diz: a palavra foi boa demais para mim hoje. É tão bom quando alguém manifesta gratidão com a gente, não é não, irmãos? Quando alguém te dá um abraço e agradece por uma coisa que você fez. Reconhece o que você fez. Tem uma igreja lá no Espírito Santo, e essa eu posso contar, falar até, se eu quiser falar o nome, porque eu tenho autorização das crianças para falar. Eu vou lá todo ano, e às vezes vou 2 vezes no ano. É uma igreja que eu amo, uma cidade chamada Ibatiba. Terra do café. Essas terras é boa de ir. Você volta com cada café, só Jesus. E eu estou lá no culto à noite, e vi 2 crianças vindo na minha direção. E elas estavam com uma sacola do Boticário na mão. Aí eu brinquei com meu marido. E falei: filha, acho que vai rolar um Boticário ali, hein? Aí ele falou: estou vendo. Aí os meninos chegaram, falou: tia Vera, a gente trouxe um presente para você. Falei: que coisa boa. Sabe, tia, a gente saiu da igreja hoje de manhã, porque quando você está aqui, a gente não gosta de passar a linha. A gente gosta de ver você. A menina, uma menina de 9 anos, e o menino devia ter uns 7, na época. Aí eu falei: que bom saber disso, mas você podia ter ido passar a linha. Não, tia, a gente gosta de ficar aqui. E eu, mas meu irmão, hoje, a gente voltando para a nossa casa, que a gente mora num sítio, dentro do carro, meu irmão falou para mim assim: a gente tem que dar um presente para a tia Vera. Aí eu falei com ele: meu filho, mas está tudo fechado hoje, como é que nós vamos dar um presente para a tia Vera? Não, a gente tem que dar para ela um presente que seja algo nosso. Aí eu lembrei, tia, que meu pai
plantador de morango. Virei para o meu irmão e falei, o morango? Meu pai e minha mãe na frente, escutando. Papai planta morango. Ô pai, você deixa a gente pegar os morangos para tia? Claro, minha filha. Então nós vamos escolher, enquanto a mamãe estiver fazendo almoço, nós vamos sair pela plantação e vamos escolher os melhores morangos para a tia Vera. Ô gente, quando eu abri a sacola do boticário, pensa o morango. Pá, doce. Eu comecei a chorar, gente, abracei aqueles 2 meninos. Falei, meu filho, a tia nunca vai esquecer isso. Eu sei o que eles estavam falando para mim, irmãos. O morango era só uma forma de dizer, muito obrigado, tia. Mas tem uns irmãos que são tão sem graça, que eles chegam para a gente e falam assim, oi, irmã Vera, fiz um bolo lá em casa, lembrei de você. Cadê o bolo? Que eu não comi nenhuma fatia. Vera lá na minha chácara está perdendo mexerica. Cadê as mexericas? Traz para mim. Irmão, nós temos que demonstrar gratidão para as pessoas que abençoam a nossa vida. Gente que quando morreu alguém na sua casa, foi lá, ficou com você. Não falou nada, mas estava lá, presente. Gente que te abençoou já ao longo da sua vida, até financeiramente, e você nunca agradeceu. Eu nem pedi autorização, pastor, antes que eu conheço ele não vai importar. Nós vamos exercitar isso aqui agora de manhã. Cadê os meninos do louvor? Vem para cá. Eles já sabem tudo, assim. Eles não podem falar nada, nem fazer nada por enquanto, só depois que eu falar. Isso eu falei para eles. Eles não sabem o que vai acontecer, não. Hoje de manhã, tem gente aqui que já te abençoou. Eu sei que já. Mas você nunca agradeceu. Cadê os meninos, gente? Foi chamar? Cadê a turma do louvor? Bora, 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 que eu tenho que explicar para todo mundo junto. Eu vou explicar para eles primeiro. Depois é com vocês. Combinado? Desculpa eu virar de costa aqui, um minutinho. Meninos do louvor, aquela música que eu pedi para vocês cantarem, vocês vão cantar a mesma música, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, quantas vezes precisar. Vocês não estão proibidos de fazer o que eles vão fazer, e nem eles estão proibidos de vir aqui. Mas, vai ter que ter sempre alguém aqui tocando, e vocês dois, você me desculpa, um vai ter que ir, o outro ficar cantando. Eu tenho dó se ficar só você, filha, tocando aí. Ou só o menino do baixo, coitado, porque vai passar perto. Mas você dá as marcações para nós, está tudo certo. Deu para entender? É a mesma música, hein? Não é para mudar, não. Combinado? Agora é com vocês. Como é que você chama, irmão, que está assim com a mãozinha assim? Sidomar? É Sidomar, falei certo. Hã? Ah, é no. Eu entendi do, desculpa aí. Da fileira do Sinomar ali, ó. Você aí de laranja, tá na mesma fileira. Fica em pé vocês aqui, na frente. Vai, gente. Vai. Pé. Não é para vir não, é só ficar em pé aí. Vai. Como é que chama o irmão que tá com a camisa rosa? Shelton. Que nome chique, hein? Da fileira ali, ó, do seu Shelton, assim, ó. Você de óculos. Fica em pé vocês. Todo mundo para frente aqui, ó. Fica em pé. Virem para lá, por favor. E olha quem está sentado. E você que está sentado, presta atenção quem está aqui. Tá dando para ver? Tá dando aí, gente? Os meninos estão em pé, tá dando para ver a turma lá? Agora vocês podem virar para mim e a turma sentada fica em pé também, todo mundo. Presta atenção no que eu vou te falar. Está proibido dizer hoje, nesse exercício que nós vamos fazer, está proibido dizer, Deus te abençoe.
só pode dizer muito obrigado. Se você quiser contar para a pessoa, você conta. Por que você está agradecendo? Se não quiser, não precisa. Tem filhos aqui hoje de manhã que tem anos que não agradecem o pai e a mãe. Enquanto os meninos estiverem cantando, nós vamos sair do lugar e nós vamos procurar pessoas que estão aqui e agradecer. Vocês entenderam? Vocês podem vir cá, não tem problema não. Agradecer. A nossa edificação vai começar agora, agradecendo a pessoas que estão aqui e que já nos abençoaram de alguma forma. Às vezes com uma palavra, ou com uma atitude, um gesto, não sei. Só pode dizer muito, muito, nada de bater sim, Deus abençoe. Não, hoje é muito obrigado. Tem gente lá na galeria. Se vocês quiserem descer também e vir cá abraçar alguém, de boa. Só a menina, coitada, que está lá passando o cântico, vai ter que ficar aí. Alguém pode subir e te dar um abraço. Tá bom? Então vamos lá. Agora tá valendo. Não é para esperar não, viu, gente? É para cantar e sair. Jesus.
esquerdo, vê quem está aí perto de você. Essa é a família que Deus te deu, com o DNA de Jesus. Diferentes, mas a família de Deus. Irmãos em Cristo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O que nos une é muito maior do que aquele que tenta nos separar. Nós vamos terminar essa manhã. E agora eu vou pedir os meninos para parar aí só um pouquinho. E nós vamos recitar a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Mas pensando naquilo que a gente está falando. Ele é nosso Pai. Nosso. Tanto lá como aqui. E foi Ele que nos chamou, cada um de nós. E nos fez congregar nesta igreja. Para que a gente edifique um ao outro. Até que Ele venha. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ele está chegando, filho. De vez em quando eu olho para minhas netinhas de 3 aninhos, a de 9, o de 10, a de 7 meses. Minha neta que já tem 17, o de 14. E eu começo a chorar e eles não entendem às vezes. Até que um dia eu falei para eles, a vovó chora, sabe por quê, querido? Porque eu tenho a nítida sensação que vocês são a última geração antes dele chegar. Não sei se eu vou estar aqui no dia, mas eu sei que eu vou estar lá com ele. Então você vai orar, irmãos. E você vai sair daqui hoje pela manhã. E vá para a sua casa. Convide alguém para estar aqui à noite. Alguém para ouvir a palavra do Senhor. Para que ele também seja alcançado pela graça. Ainda que aquele seu amigo aos seus olhos, mesmo sendo seu amigo, você acha ele bem esquisito. Traga ele. Você não tem ideia do que Deus pode fazer. Nós vemos uma pedra bruta, mas Deus vê um diamante. Como Ele viu em nós. Que a gente não tinha graça não, irmãos. Mas Ele olhou para nós e nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de sentar, porque o pastor vai falar alguma coisa aqui, para não perder o costume, você dá um abraço em quem está do lado direito, do lado esquerdo, aí você pode sentar no seu lugar.